Bom dia, bom dia. Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós avançaremos aí no nosso conteúdo, então se você está cansado de romantismo, de sentimentalismo, subjetividade, é a sua hora, porque nós vamos agora para uma escola literária que contraria toda essa pegada, toda essa proposta do romantismo. A partir de hoje, a gente vai trabalhar realismo, a escola literária da segunda metade do século XIX. Para a gente começar, eu quero lembrá-los de que todo o nosso material estará à disposição de vocês lá no Classroom, lá no sala de aula, tá bom? Fiquem ligadinhos. Bom, vamos lá. Para nós começarmos, eu quero que vocês analisem o seguinte. Eu coloquei a primeira imagem aí, uma imagem, né, de uma câmera fotográfica. Por que eu coloquei isso? Bem, existe uma analogia bem interessante do realismo sendo comparado aí a uma máquina fotográfica. Por quê? A máquina, ela capta a imagem tal qual ela realmente é. Não vamos pensar aí no Photoshop, tá? É aquilo que é e ponto final. Pois bem, o realismo vai ter exatamente essa proposta de ser uma literatura que vai retratar a realidade tal qual ela realmente é, ou seja, uma realidade sem máscaras, sem idealizações, sem as distorções que aconteciam lá no romantismo. Até porque no romantismo havia todo aquele interesse, né, de uma literatura para os burgueses, que agradava os burgueses. Agora, não há o compromisso em agradar ninguém. O compromisso realista é de ser uma literatura como uma câmera fotográfica, que retrata a realidade tal qual ela realmente é. Por isso, como está destacado aí, será uma literatura menos idealizada, uma literatura mais objetiva, porque nós teremos uma mudança significativa no cenário cultural do Brasil, no cenário político do Brasil. E essa alteração faz com que os escritores entendam que a literatura agora precisa se desvincular dos padrões românticos e se compromissar com uma realidade diferente, uma realidade em que os problemas precisam ser denunciados, em que eu preciso deixar de lado os sentimentos e encarar a realidade tal qual ela realmente é. Uma realidade desnuda, sem máscaras e sem idealizações. Bom, diante deste cenário, eu coloquei aqui duas imagens para a gente analisar. A primeira delas, nós já havíamos trabalhado lá no início do romantismo, que é uma imagem que representa muito bem o perfil burguês das grandes festas, a forma como eles se vestiam, se relacionavam, né? Aquela coisa bem montada do burguês. Na segunda imagem, uma imagem mais realista, que quebra o perfil da idealização e daqueles sentimentos tão esperados pelo público burguês. Então, são imagens bem diferenciadas para mostrar que uma é o estereótipo da burguesia e a outra imagem, a do homem, é real. E o propósito, como eu disse, da literatura realista é exatamente mostrar essa realidade da segunda metade do século XIX. Então, vamos lá, avancem aqui comigo. Vejam bem, a partir do momento em que eu entendo que o propósito dessas duas escolas era um propósito diferente, eu consigo traçar algumas comparações aí. Vejam bem, o romantismo era marcado pelo estereótipo das relações, aquela coisa bem de e foram felizes para sempre, porque o burguês queria se identificar, queria se ver assim dentro das produções. Por outro lado, o realismo, que não vai querer mais agradar ninguém, vai querer mostrar o que era fato, vai trabalhar uma relação, por exemplo, marcada por adultérios, uma relação marcada por interesses. Gente, a ideia do adultério se torna extremamente recorrente dentro das produções realistas, exatamente para mostrar que a burguesia, com aquele relacionamento perfeito, vivia de máscaras. E agora, vamos tirar essas máscaras? Vamos mostrar o que de fato estava acontecendo? Aí nasce, por exemplo, um dos maiores clássicos da literatura brasileira, que é a obra Dom Casmurro, né? Que mostra aí a suposta traição
de Capitu. Tudo bem? Então vejamos, essas relações serão trabalhadas de maneira bem diferenciada ao longo do romantismo e ao longo do realismo. Ok? Vamos aqui avançar um pouquinho nesse quadro. Dentro do romantismo, havia a pegada da igreja, né, da religiosidade, que ainda era muito forte para esse burguês, né, não permita Deus que eu morra, esse sentimentalismo muito próximo à religião. Já no realismo, eu vou ter uma crítica à igreja. Eu vou ter, por exemplo, obras que vão mostrar que o ir para a igreja era, na verdade, uma busca por status, por reconhecimento frente à sociedade. Então, você tem uma crítica ao clero, uma crítica à igreja, o que não acontecia de maneira clara lá no romantismo, já que era muito sentimental e, por vezes, religioso. Bom, olhem só. Eu tenho aqui a ideia do nacionalismo, que era muito forte no romantismo, naquela intenção de criar a identidade nacional. Então, você tem ali o nacionalismo, na primeira fase, por exemplo, o nacionalismo muito fânico, muito idealizador. Já no realismo, é a ideia do retrato da hipocrisia, da exploração da sociedade. Veja bem, eu não tenho mais aquela construção de uma identidade, né, de um povo brasileiro. Agora eu tenho o retrato da exploração dessa sociedade, um retrato da hipocrisia dessa sociedade que está vivendo de máscaras, que está fingindo ser uma coisa que não é, que está tudo bonitinho e não está. Então agora eu tenho essa hipocrisia sendo retratada, essa desigualdade, essa exploração sendo retratada dentro das produções, tá? Então vamos lá. Olha só, eu tenho no romantismo superficialidade e no realismo profundidade. Mas, Alamis, por que os românticos eram superficiais? Porque eles eram marcados por sentimentos. Não se esqueçam de uma coisa: quando estamos envolvidos com sentimentos, a gente tem uma tendência a não ver as coisas como elas realmente são. Então, os românticos eram superficiais, eram aquilo que eles viam aquilo que eles queriam ver. Agora, os realistas vêm descompromissados com os sentimentos e acabam enxergando o que era fato, aquilo que era verdadeiro na sociedade, sem os julgamentos sentimentais, tá? Então você tem aí essa diferença que sai da superficialidade para uma análise mais profunda, uma análise inclusive muito voltada às questões psicológicas. E quando eu tenho um retrato psicológico, eu saio do conhecimento plano, né, dos personagens para um conhecimento mais esférico, um conhecimento todo do que estava acontecendo, do que é retratado dentro das produções. Bom, dessa forma a gente pode então concluir aí que o romantismo era baseado na subjetividade, no julgamento de valor do eu lírico, do escritor, do autor ali dentro, e a questão da objetividade realista, sem sentimentos e sem emoções. Vamos lá, avançando um pouco mais, o que nós vamos então perceber? Que o contexto da segunda metade do século XIX é um contexto diferente, é o contexto da segunda revolução, da segunda revolução industrial, é um contexto em que você tem aí uma ênfase na desigualdade entre a burguesia e a classe trabalhadora, você tem um crescimento populacional muito forte, né, das pessoas saindo do campo e indo para a cidade. Então, você tem um cenário que vai evidenciar alguns problemas. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para essas teorias científicas que marcam o século XIX. Tá? Não pisca agora. Falar em realismo é falar do cientificismo desse contexto. E nós vamos nos atentar a 3 teorias científicas. Positivismo, que diz que o conhecimento válido é o oriundo da ciência. Prova, e eu acredito, não prove, e eu não acredito, simples assim. O determinismo, que vai dizer que o homem é determinado pelo meio, pelas circunstâncias, pela hereditariedade. E o darwinismo, que vai ali nesse contexto para nós evidenciar a superioridade de uns sobre os outros. Vejam então, essas teorias científicas serão fundamentais no retrato das obras realistas, para evidenciarem aí o que de fato estava marcando a sociedade, para mostrar que os realistas não estavam criando, eles estavam baseados em evidências, naquilo que era fato na sociedade. O determinismo, o darwinismo e o positivismo, tá bom? Então vejam lá,
Eu tenho as teorias, que, como eu disse, serão de suma importância, e eu tenho aí um Brasil que está em crise do ponto de vista da economia cafeeira. Nós temos o fim do tráfico negreiro e como é que isso vai se manifestar na sociedade quando eu deixo de ter o escravo lá e como é que passam a ser essas relações, né? Principalmente aí explorador e explorado. A questão do enfraquecimento da monarquia, tá bom? Segundo reinado, a gente está aí. E o declínio do pensamento burguês mais conservador, que é aquele pensamento burguês das produções românticas, né? O romantismo feito pelos burgueses e para os burgueses. Agora é um novo cenário que possibilita, que exige, na verdade, um olhar menos idealizador e mais objetivo, cientificista para a segunda metade do século XIX. Pois bem, diante desse cenário, nós podemos sintetizar a proposta realista dizendo que o realismo é a realidade desnuda. É uma literatura que vai aproximar a arte da verdade dos fatos, porque vai descrever costumes, relacionamentos, relações, conflitos, instituições em crise. Tudo isso focado à burguesia. Por que eu quero que você se atente aí que essa crítica realista é uma crítica principalmente à classe burguesa? Por um detalhe. Daqui a pouco nós vamos trabalhar um outro movimento literário chamado de naturalismo. O naturalismo vai falar dos problemas da classe marginalizada, que são problemas mais voltados à falta de dinheiro, de trabalho, de moradia, então são problemas mais marginalizados. O realismo vai se atentar aos problemas dessa classe mais privilegiada. Por isso que são problemas mais ligados às questões psicológicas, à hipocrisia, a uma vida de aparências, aos relacionamentos por interesse, para você poder manter ali, por exemplo, o nome da família, tá bom? Então, o realismo está focado nesse retrato da burguesia, só que agora sem idealizações. E assim, nós vamos, por hoje, entender que o romantismo ficou para trás. O realismo é agora objetividade, é verossimilhança, semelhante à verdade. É um texto que vai ser lento, porque quanto mais eu descrevo, mais próximo da realidade eu fico. É o cientificismo, é a crítica ao comportamento burguês, é a contemporaneidade, ou seja, os assuntos abordados eram contemporâneos. Eles estavam presentes na sociedade, por isso o cientificismo. Prova, deixa eu ver se isso é verdade. E era verdade. Toda essa hipocrisia, todos esses problemas ligados à burguesia. Eram problemas contemporâneos da segunda metade do século XIX. A crítica à monarquia, uma mulher que deixa de ser idealizada, né? Ela é real, ela tem qualidades, mas tem defeitos também, e pode, inclusive, trair o marido, que é o que vai acontecer em muitas produções realistas. Tá? Uma análise psicológica, dando aí profundidade às produções realistas. Uma crítica à igreja também, contrariando mais uma proposta que era aí romântica. Enfim, queridos, para finalizarmos, eu quero que depois vocês analisem com muita atenção esses fragmentos que eu coloquei aí de obras realistas, tá bom? O primeiro é da Madame Bovary, que é a obra que inaugura o realismo europeu, mostrando aí as mulheres adúlteras. A segunda é a obra O Primo Basílio, também um realismo, só que realismo português, em que a personagem vai ter um caso com o primo, com o Basílio. E o terceiro, que é da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, a obra que inaugura o realismo no Brasil, que é uma obra do Machado de Assis. Aí ele diz: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Ou seja, amor ou era interesse? Como era essa relação? Tudo bem? Então, aí são dicas para vocês já irem se familiarizando com o realismo. E como eu disse, eu estou à disposição de vocês. Perguntem, tirem dúvidas, estudem sobre o realismo. É uma escola muito bacana e de questionamentos bem interessantes. Um beijo, fiquem bem, até a próxima.